Bom dia, bom dia. É, aqui, peraí, deixa eu só mandar a solicitação para você. Brincadeira, já foi. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos. Bom dia, Mariana. Como vocês estão? Bom Muito bom, dia, Thiago. Beleza, amigo? Eu sei como é que você tá. tudo ótimo. É sempre bom estar às terças-feiras aqui com vocês, compartilhando um pouquinho aí de conhecimento, né? Conteúdo, um pouquinho de experiência e tomando um bom café, né, Matheus? Pois é. E essa semana, pessoal, não apenas essa semana agora, mas nas próximas lives das próximas semanas, a gente já vai iniciar uma série nova, uma série inédita aqui, a gente vai falar sobre os elementos da construção. Então já programa aí, pessoal, que esse aqui é o primeiro episódio da série. Então, assim, vou ter 4 lives, teoricamente, né? São 4 elementos. Então já aproveita aí para poder programar, poder assistir tudo enfim, acompanhar o conteúdo e vai ter uma sequência lógica a partir de cada um deles. Legal, né, Matheus? Quando a gente fala elementos da construção, né? Eu acho que alguns aí devem estar se perguntando, mas que elementos são esses, né? Tipo, é o quê? Cimento? Concreto? Telhado? Não. Na verdade, o que a gente quer com essa live, né, Matheus, até explicando um pouquinho, é aproximar mais e entender que quando a gente faz uma construção, a gente faz uma edificação, quando a gente está pensando em uma arquitetura, né, a gente não pode desconsiderar os elementos naturais, né? E aqui nas próximas 4 lives, a gente vai fazer uma série, e nessa série a gente vai falar de ar, vamos falar de água, a gente já até falou um pouco sobre água, né, Matheus, na última live. Quem ainda não assistiu, vai lá na, no perfil da Mazei, tá salvo aí no IGTV, tá também lá no canal da Arquitetura da Gentileza, né? Então não deixem de ir lá e assistir isso, porque o conteúdo ficou muito rico, né? O Matheus ainda estava com uma sombrinha aí, não perca, um guarda-chuva, não perca a oportunidade de olhar o Matheus segurando o guarda-chuva dentro de casa, tá? Aqui a gente não é doido, não, mas a gente faz algumas coisas interessantes, eu diria. Então a gente vai falar de ar hoje, vamos falar, já falamos de água, mas vamos repetir algumas coisas importantes sobre água, falar sobre terra, né? E E água, ô, também Thiago, e água em especial, amigo, é um assunto que dá para falar demais, dava para falar umas 3 lives só de água. Quem trabalha na parte da construção e também, uma pessoa que é pais e filhos construtores, até chegou aí, ó, o sabe que Thales. água é um negócio que tem assunto infinito para falar sobre água na construção. Talvez seja um dos elementos que mais dá para falar sobre a água. Então, vai dar para a gente continuar esse assunto. O Thales, que tá aí, Pais e Filhos aí, é uma empresa que eu confio muito lá de Itabira. O Thales está fazendo um grandioso trabalho aí, né, junto com o pai dele. Na verdade, o pai dele já é construtor há muito tempo, já amigo da família praticamente. Agora o Thales, depois de formado aí, juntou com o pai, está fazendo um trabalho excepcional. Bem similar ao que vocês fazem na Mazi, sabe, Matheus? Valores muito fortes, a família em primeiro lugar e fazendo e entregando com qualidade. Então, parabéns, Thales, aí pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Né? E a gente agora está numa parceria lá com uma obra que eu fiz o projeto de arquitetura lá em Itabira, e a Pais e Filhos vai executar essa obra. Então, é até bom ele aparecer aqui. Parabéns aí, tamo junto, viu, Thales? Vamos seguindo aí, entregando coisa boa para os nossos clientes. Mas vamos voltar ao assunto da live aqui, Matheus. Não, o Thales até colocou que ó, a água é um fator significante na construção aí. Ele confirmou. O É Thales isso aí. confirmou aí também. Mas hoje a gente não vai falar de água, não. Água é depois. Que a gente acabou de falar. A gente fez uma live inteira, eu tava de guarda-chuva, enfim, o que o Thiago falou aí, não sei se é verdade. Depois vocês olham lá para ver se é verdade mesmo. Ó, a loja de Vani chegou aí, hein, loja de Vani? Essa aí é tiete. Eu vou ficar falando só das pessoas que estão assistindo aí hoje, Matheus, porque dá vontade de ficar falando de todo mundo aí. A Malu também entrou aí, a loja de Vani, minha mãe aí entrou também. Então, tamo junto, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o ar, né, na construção aí, Matheus. Mas assim, Matheus, me responde, como é que o ar tem a ver com tudo isso? Olha só, Thiago, o ar, ele... Primeiro, olha só, eu tava pensando aqui, ó, vamos pensar o seguinte, o que que é o ar, né? O ar ele ocupa espaço, o ar, ele é um, ele, o que que é o ar, né? O ar
ele tem uma densidade ali, ele tem algumas influências, muito dependendo do tipo de serviço que você vai desempenhar ali na execução, principalmente, o ar ele vai ter algumas propriedades ali que ele vai afetar. Não é uma coisa, o ar não é vazio. Então isso é muito importante. A área é diferente de vazio, né, Thiago? Isso aqui não está nem planejado, meu amigo. Mas eu penso o seguinte, o ar é diferente de vazio. O ar ele ocupa um espaço e ele se movimenta. Eu acho que o ar é movimento. O ar tem muito a ver com movimento, Thiago. O que você acha, amigo? Porque a gente não consegue ver com os nossos olhos em muitos momentos, né, Matheus? Mas a gente consegue sentir e perceber, né? Tinha uma história aí, né? Alguém já falou isso com a gente, da ideia de estocar vento, né? Vamos lá, vamos entender essa questão de estocar vento. Não tem muito sentido, não. Mas, de qualquer maneira, o ar, ele é percebido, né? E aí a gente entra num ponto interessante, Matheus, principalmente em concepção de projeto de arquitetura, que é direcionamento dos ventos, né? E o direcionamento dos ventos, ele influencia muito na questão principalmente aí de conforto térmico, né? De entendimento aí, de posicionamento de aberturas, de entendimento de inclinação de telhado, no caso de utilizar um telhado, né? Como é que você vai falar, vai colocar, vai posicionar exatamente para você não ter um esforço de arrancamento desse telhado, né? Então, o vento, né, quando a gente está falando de ar, o vento é algo muito significativo na parte de concepção de um projeto, né? Então, se você está iniciando um projeto, não dá para desconsiderar, né, aí a direção dos ventos, né? Então, cada lote que a gente compra, né, Matheus? Cada lugar que a gente compra isso, tem uma direção dos ventos já mais característica. É lógico que outras coisas influenciam, né? Mas já existe uma pré-definição, né, de onde está vindo esse vento, né? E isso é um fator importante a ser considerado quando a gente está falando aí de ar, de conforto ambiental, né? E considerando essas características aí na concepção projetual, né? Então, isso já é um ponto importantíssimo. Então, quando você está começando, essa é uma das informações importantes que a gente tem que ter, Matheus. Deixa eu perguntar um negócio aqui para vocês no chat aí, pessoal. Quem já viu aquela série lá no Netflix, Casas Extraordinárias? Eu já vi. Manda uma mensagem, fala que sim. Se tiver pelo menos uma pessoa que viu aqui, eu vou falar uma coisa muito interessante, que tem um estudo de caso sobre vento muito legal naquela série lá. Deixa eu ver se alguém viu, porque senão parece que eu vou estar falando pro vento. É aquela... jogando mensagem. Você está falando aquela série As Casas Mais Extraordinárias do Mundo, que tem umas casas conceito, é isso? É isso, é a série lá do Netflix lá. Deixa eu ver se alguém já... É qual que você está falando? Tem uma lá que é assim... Aí, ó, já tem uma pessoa já que confirmou, então eu posso falar disso aqui, ó. Eu acho, se eu não me engano, é o primeiro episódio da série. É uma casa na Grécia. Que ela tem um... Eu achei muito interessante o estudo de casa dessa casa. Dependendo, não estou falando nem da parte de interpretação e tudo, mas a casa tem um conceito muito interessante lá, uma casa que ela está no subterrâneo, inclusive, ela é uma casa que fica enterrada, e ela trabalha, porque a Grécia é um local de clima, eu nem sabia isso na época, não, eles falaram isso lá na hora, eu não conheço a Grécia não, viu gente, eu não tive esse privilégio não, mas eles falaram, me contaram que lá é um clima muito árido e quente pra caramba, e não tem nenhum tipo de proteção lá, né, Thiago? Então, assim, tinha uma solução lá que eles criaram lá nesse... Não sei se você lembra desse projeto, Thiago? Lembro sim, uma casa sensacional. Você chega por cima dela, né? Você chega pelo pavimento, pela laje, né? Você entra na casa pela laje. E aí você tem, como ela está abaixo, numa inclinação, num declive, né? Essa casa completa aquele morro, né? Aquela inclinação, aquela montanha ali onde ela está. E ela é toda aberta para a grande visão que tem, né? Então ela tem grandes varandas ali, protegendo as grandes aberturas. E ao fundo, né, Matheus, que eu imagino é o que você está querendo falar, tem uns grandes vazios, que funcionam como grandes chaminés, né? Para tirar o ar quente, né? Então você abre a porta ali, chupa e joga o vento todo para cima, ali o ar quente todo vai embora. E aí resolve uma questão de conforto ambiental, né? A partir de uma solução técnica, né, Matheus? Sem pensar em ar-condicionado e por aí vai. É realmente um projeto legal demais de ver e de estudar isso. Fica a dica aí, né, Matheus? Aí, ó. Aqui também tem dica, viu, pessoal? Aqui tem conteúdo e tem dica também para vocês poderem se aprofundar ainda mais.
Eu não vou nem falar, mas naquela casa tem assunto para outros elementos também, além do ar. E o Thiago até Uhum. começou a falar aí que é a questão da varanda aí, porque as varandas lá também são outra coisa que chama muita atenção naquela casa, é justamente a varanda. Deixa eu fazer uma hora aqui, porque o Thiago tá nesse comentário grande que o. É o comentário do que o- Thales, é o comentário do Thales aqui, que ele falou em relação ao vento aí, relacionando com galpões aqui, né? Pô, isso também é um assunto interessante. Deixa eu ver aqui, eu vou ler rapidinho o comentário também, principalmente no caso de galpão. Olha só que interessante. É porque a estrutura metálica, deixa eu posso comentar isso aqui, Thiago. Claro, por favor. Estrutura metálica, pessoal, se vocês quem é de Belo Horizonte aqui, deixa um oi aí, eu sou de BH, então eu vou poder aprofundar nessa parte aqui, ó. Fala se é de BH e quem é de BH. E eu vou citar um pouco da região aqui, mas tem um hotel ali na Savassi, na Contorno, que ele foi feito toda em estrutura metálica. Mas olha só que interessante, mesmo uma estrutura metálica, ela tem, se você quem passou durante o momento da construção, eu pude participar, enquanto o prédio estava sendo executado, eu tive uma obra na frente também. Na época eu estava fazendo uma reforma e eu fui ver esse prédio ser construído ao mesmo tempo. Mas um detalhe muito interessante é que, além da estrutura metálica, bem no meio dele, você tinha uma estrutura de concreto. A gente chama na construção isso de núcleo de concreto. E qual que é o papel desse núcleo de concreto? Ele serve para trazer um pouco de rigidez para a estrutura em função dos esforços de vento, justamente isso. Então, foi muito bom o comentário aí do... É Thales que é o nome dele? Thales, isso mesmo. Isso. Muito bom. Eu tenho o exemplo do galpão que funciona, mas é muito interessante você pensar nesse conceito da estrutura mista, porque você vai ver que, assim, porque esse exemplo que você falou do galpão é justamente por causa dessa debilidade da estrutura metálica, que são estruturas esbeltas, né? São estruturas finas e altas, então elas sofrem muito, porque elas ficam assim, ó, elas são muito fininhas, então elas costumam balançar muito no vento, elas sofrem muito com o vento. Tanto que elas precisam muito de uma estrutura que chama contraventamento, justamente para poder estabilizar. Quando elas ficam, nossa, eu estou no CETEC, mas não tem como, gente. Vai acabar. Então, olha só. Então, o que acontece? O prédio muito alto, como é esse do exemplo que eu dei aqui para vocês da Savassi, que fica ali na Contorno, além dele ter essa estrutura de contraventamento, no meio dele você tem um núcleo de concreto, que é onde fica o elevador. Então, aquela estrutura do meio dele é tudo de concreto para poder Estabilizar. estabilizar a estrutura dele. Legal, Contra o Matheus. vento. Isso aí. Uma coisa importante que já aproveitando a deixa do Thales, até para a gente entrar um pouquinho em parte da nossa pauta aqui, né? Quando a gente fala de vento, além dessas questões aí, depois a gente volta um pouquinho na arquitetura aqui. Mas tem a questão que você falou, né, do esforço de vento que ele tem que ser calculado. Independente até, né, Matheus, dessa estrutura ser metálica, ela sendo de concreto, né? A cada momento, por exemplo, de uma edificação que você vai subindo, você tem um esforço de vento diferente ali que deve ser considerado na estrutura. E isso reflete diretamente ali nos pilares, nas vigas, pensando numa estrutura convencional de concreto armado, né? Então, fala um Esse, pouquinho disso para a gente quando você está fazendo os cálculos estruturais aí, Matheus, já que você, enquanto calculista estrutural aí, né, engenheiro de estruturas. Isso é muito interessante, porque o Thales me deu um gancho muito bom, que dá para falar disso. Você tem que pensar nas duas coisas. Tem que pensar no tipo de estrutura que você trabalha e também na questão, principalmente, da altura e da área de projeção. Tem que pensar nas duas coisas. A estrutura metálica, ela vai sofrer com vento mais rápido que a estrutura de concreto. O que isso quer dizer? À medida que você vai subindo, a estrutura metálica, ela começa a ser limitada, porque o concreto ele é pesado, então ele estabiliza, ele é autoestabilizante. Então, vamos já diferenciar essa parte de metálica, de concreto, dessa forma. O concreto ele aguenta mais o vento do que a estrutura metálica. Em alguns casos, tem estruturas mais leves que a metálica ainda, que é o steel frame, vocês já viram alguns locais steel frame, é aquela obra rápida, mas ela tem uma limitação com relação a vento. Tanto quando a gente dimensiona uma estrutura de steel frame, a gente dimensiona para arrancar ela. Arrancamento, ela pode ser levantada pelo vento. Então, steel frame é leve, são estruturas leves, tá? Mais leve ainda vamos falar assim, a estrutura metálica, apesar que steel frame ser metálico também.
Então é isso. Então a estrutura de concreto ela sofre um pouco menos com relação à questão do vento, justamente por causa do peso próprio. Mas ela também precisa ser levada em consideração. Então, à medida que vai subir na edificação, a questão do vento, por que, que o vento ele vai influenciar mais à medida que a gente vai subindo? Eu vou contar para vocês, vocês ficam prestando atenção aqui, senão vocês não vão entender nada. Por que, que quando a gente vai subindo, o vento começa a influenciar mais? Porque o vento, uma coisa é a gente sentado aqui, eu estou na cadeira aqui, ó, eu estou fazendo um peso para qual direção, pessoal? Estou fazendo um peso para baixo. O vento não, gente. O vento ele é para o lado. Então, olha só que interessante. Uma coisa é você pegar, olha só, tô ganhando coraçãozinho, então quer dizer que tá bom. Deixa eu ver, manda coração aí que eu continuo, gente. Que eu vou saber que tá chato. Vamos lá. Olha só, vou tentar criar um exemplo aqui para vocês. Ó. Imagina o seguinte, ó. Se você pega um prédio pequeno, o vento diferente de eu sentar na cadeira, que faz um esforço para baixo, o vento faz um esforço lateral. Aí, olha só. À medida que o prédio vai aumentando, aí, ó, muitos corações aí, vou continuar então, ó. À medida que o prédio vai aumentando, o que vai acontecendo, pessoal? Olha só que interessante. Isso aqui, ó, vai ficando mais desfavorável. Tem como se fosse um braço de alavanca sendo criado. Então, quanto mais alto o prédio, pior é para o vento, porque o vento é um esforço lateral, ele vem do lado, ele não vem de cima. Esse que é o problema do vento. Então, por isso que edificações que são mais altas tendem a sofrer mais com o vento. E a estrutura metálica sofre mais também, porque ela é uma estrutura mais fina, ela não tem aquela rigidez, ele é meio molengão mesmo, sabe? O concreto não, o concreto é um trem mais duro mesmo, mais rígido. Eu não estou querendo não falar da parte técnica para não ficar muito chato. Mas é mais ou menos esse conceito. O concreto ele é mais rígido, ele tem mais peso, ele tem mais solidez do que a estrutura metálica. É por isso que ele suporta mais. Tanto que mesmo estruturas de metálica, quando elas são muito altas, na base delas, além da parte toda do núcleo de concreto que eu falei para vocês, a base delas costuma ser reforçada com uma parte de concreto também. Justamente para poder ajudar a estabilizar essa altura toda. Então é uma estrutura mista. Uma coisa bacana, Matheus, até para exemplificar aí, falando da questão do esforço de vento em estruturas, né? O que conta muito, eu vou trazer aqui, vou aproveitar a sua vibe, eu fui inspirado pela sua caneta, eu vou trazer aqui um papel, né? Então, quando a gente está pensando em estruturas de esforço de vento, esse pano, então vamos imaginar que aqui seja uma empena cega de um prédio, né? Essa lateral aqui. Então, esse pano, o tamanho desse pano e a altura dele, da forma que ele está, ele é influenciado por esse esforço. Né? Então é como se o vento viesse aqui, e olha que interessante como a arquitetura e a engenharia elas têm que caminhar juntos, né? Pensando inclusive em concepção de forma e como que vai ser isso. Se eu tenho um plano reto, né, e o vento vem de frente aqui, como se o vento viesse de frente da tela para aqui, né, eu vou ter um esforço e essa estrutura ela vai dobrar, teoricamente, né? É lógico que a gente, igual quando a gente faz o diagrama estrutural, a gente exagera para ficar claro isso. Então eu tenho esse esforço aqui gerando dessa forma na minha estrutura, né? A partir do momento que, por exemplo, ao invés de eu ter um pano reto, né, eu vou lá, me inspiro lá, brincadeiras à parte aqui no Niemeyer, e eu envergo isso aqui, olha só, eu já dou direcionamento do vento para ele passar numa lateral aqui e para ele passar numa lateral do lado de lá. E aí eu acabo reduzindo esse esforço de vento diretamente na minha estrutura, né? Então, por que a importância lá da direção dos ventos que a gente começou falando aqui, uma característica? Se esse plano definido aqui, né, do prédio, essa empena, né, ela está perpendicular aqui, né, vindo de frente aqui o vento, ela tem um esforço. Se eu inclino ela tem outro esforço. Se eu inclino ela para o outro lado, um outro esforço, né? Então, isso tudo é contabilizado tanto na parte estrutural, né, quanto aí na parte de concepção de projeto. Então, por isso é importante, né, e por isso a gente fazendo essas lives aí há praticamente um ano, né, Matheus, para mostrar a importância, principalmente, né, de projetos compatibilizados, das disciplinas caminhando junto, porque as soluções técnicas, ela vem a partir desse relacionamento e entendimento, né, de aprendizado, de conhecimento, e a gente consegue trazer isso, né, aplicado aí para os nossos clientes. Então, o esforço de vento, né, todas essas técnicas que o Matheus trouxe aí, elas podem ser trabalhadas desde o início da concepção, né? Senão fica
fica só jogando pro engenheiro resolver pepino, né, Matheus? Não tem sentido, né? Ô, Thiago, você falou mais um negócio interessante que eu lembrei que agora, viu, eu não posso fazer nada. A gente ia Vai falar de lá. ventilação cruzada tá indo lá no final. Não, mas Mas vai. aí, Thiago, mas só vou falar, porque você falou a questão do pano. Tem um documentário muito interessante também no YouTube falando sobre essa questão de um. Olha só, era um prédio calculado lá em Nova York, acho que é em Nova York, não me lembro exatamente onde que era, mas era exatamente sobre essa questão de panos, sobre qual pano adotar. O prédio era o seguinte, eu não vou falar o que é o detalhe, não, depois vocês procuram, então vocês me mandam mensagem que eu procuro o documentário. Quem quiser saber qual que era o documentário, me manda mensagem aqui no Instagram, que depois eu mando o link para você, porque eu tenho que achar ainda, não sei qual que é. Mas o interessante lá, Thiago, era o seguinte, geralmente o prédio tem pilar aonde? Tem nas quinas, né, Thiago? Geralmente o pilar fica na quina, só que esse daí, o pilar não ficava na quina. Esse daí, ó, os pilares, eles ficavam no meio dos panos. Então, por exemplo, se você tinha um... Deixa eu pegar o que eu vou pegando, que eu tô vendo aqui na mesa, ó. Aqui, ó. Imagina que isso aqui é um prédio visto de cima, tá? Aqui é a planta do prédio, gente. Então, geralmente os pilares, eles ficam aqui nas pontas, né? 1, 2, 3, 4 pilares. Só que nesse prédio aqui, ó, você tinha pilar aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio e aqui no meio. Também eram 4 pilares, só que esses pilares não ficavam nas quinas. Eles ficavam exatamente na metade aqui do pano. E isso aí deu um problema lá com relação a vento. Quem quiser saber o que é, me manda mensagem depois que eu mando o link e conto como é que foi, porque não vai dar para explicar isso aqui agora. Já falei da caneta já. Matheus, uma coisa legal que veio aqui, aí é um desafio aí até pra gente. Você já citou duas referências interessantes para consolidar esse conhecimento. E quando a gente vê isso aplicado, faz muito mais sentido, né? Então, vamos fazer uma postagem, aí pode ser nas suas redes ou nas minhas redes mesmo, dando essas duas dicas que você falou aí sobre esse documentário desse prédio, né? E também sobre a série lá da Netflix, né? Exatamente qual que foi o episódio, eu acho que vai fazer sentido para todo mundo aí. Vocês querem, pessoal, que a gente coloque lá nos stories ou no feed aí, essas dicas aí desses dois documentários para a gente enxergar esses conceitos que nós falamos aqui hoje já aplicados aí? Dê um joinha aqui, mande aí se vocês querem, só vamos colocar se vocês quiserem aí, pelo menos manifestem aí para a gente fazer isso. Acho que faz sentido, Matheus, e eu acredito que isso ajuda a consolidar aí tudo que a gente tem falado aqui com todo mundo. Legal, que eu recebi um tanto de coração aqui. Ô, Mariana, já anota aí, ó. Vamos fazer isso aí, ó. Deixa eu ver se a Mariana. Acho que a Mariana tá aqui aí. Deixa eu ver se a Mariana tá aqui aí. Tá aqui, ó. Aí, Mariana, já tem postagem para essa semana já, que eu tenho Dicas muita reação aqui, ó. Aí, ó, vamos fazer isso aí, vai ser de dica. Então, pessoal, a gente vai separar esses dois aqui que a gente foi pensando e vamos fazer. A gente vai fazer um post em conjunto, aí consegue aparecer nos dois. É legal. E assim, Malu, você que é estudante, isso é muito legal que você consegue, assim, às vezes a gente assiste esse documentário, assim, e às vezes é uma realidade tão distante da gente, né? Porque você pega da Grécia, é outra coisa, mas tem muita solução que a gente consegue trazer. O nosso clima é diferente da Grécia, evidentemente, né? A gente está aqui em Belo Horizonte, já tem diferenças marítimas, enfim, tem várias diferenças, mas a gente tem muita coisa que a gente pode extrair. Quando você consegue pegar esses conteúdos assim, você consegue ter um olhar um pouco diferente quando você for assistir uma série. Você vai, até na hora que você for andar por Belo Horizonte mesmo, você vai conseguir enxergar essas soluções e a vida fica até melhor, viu? Porque você consegue, quando você consegue ver essas soluções de projeto dentro do... Quando você vê um prédio de fora, né, Thiago? Ou então alguma construção, assim, nossa, como que o cara é esperto, né? Olha só o que o cara fez ali, ó. O cara fez ali. Né, Matheus? A gente precisa ter uma bagagem aí, uma caixa de ferramentas bem equipada aí, para quando aparecerem questões, né, para a gente resolver, né, a gente enquanto projetista, né, seja da engenharia, seja da arquitetura ou do design, a gente conseguir aplicar esses conteúdos, lógico, que trazendo para a realidade de cá, né? Não adianta nada você pegar uma solução lá no Cafundó do Juda, lá na Grécia mesmo, igual você falou, trazer para o Brasil, achei que vai funcionar. Não, você tem que transformar isso, adaptar isso, modelar isso lá e trazer com as características que fazem sentido aqui para o nosso contexto. E a Malu já tá ligada na live aí, ó, porque ela tá acompanhando, eu vejo que a Malu tá sempre acompanhando a live, e ela falou. A gente falou sobre isso na vez passada, a gente trouxe o exemplo do, quem quiser saber, a gente falou sobre o chalé, sobre essa questão de diferença, agora a gente falou da Grécia, não é o assunto propriamente dito, mas assim, sobre essas diferenças. Então
vamos assim, devagarzinho, pessoal, a gente vai consolidando esse conhecimento todo, porque a gente percebe que existem os elementos, a gente vai falar sobre os elementos, e existe também a localidade, ou seja, esses elementos vão mudar dependendo da localidade. Existem, vamos pensar assim, né, Tiago? Olha que interessante, amigo. Dependendo do lugar que a gente está inserido no mapa, no globo, esses elementos vão ter uma atuação mais forte ou menos intensa. E a gente pode fazer isso de forma regional, né? Eu acho que é fundamental. Regionalmente vai fazer diferença desses elementos. Tem local que a água vai ser mais importante, tem local que o fogo, enfim, a gente vai poder. Vai ser contudo para as próximas lives, né, Tiago? Mas olha que legal, deu tanta ideia aqui, Thiago. É isso aí. Então, olha só, vamos fechar aqui, Matheus. Não vamos deixar de falar da ventilação, nós vamos ficar mais um minuto aqui, pessoal. Então, nós falamos aqui da direção do vento, nós falamos da questão, né, do vento, né, influenciando na questão estrutural, e a gente não poderia deixar de falar, de jeito nenhum, sobre uma coisa que é muito falada, muito dita aí, né, que é a tal da ventilação cruzada. Né? E o que é ventilação cruzada? Tá? A ventilação cruzada é uma forma da gente utilizar, trazer questões bioclimáticas, né? Uma arquitetura bioclimática, antes inclusive de trazer o conceito de sustentável, né? A gente tem que entender primeiro o que são arquiteturas bioclimáticas, né? Porque muitas coisas faladas como sustentáveis, na verdade, elas são soluções, né, lá da arquitetura bioclimática que influenciam e direcionam, né, para que a edificação seja uma edificação mais sustentável, tenha um nível de sustentabilidade mais alto. Mas a ventilação cruzada é quando está fazendo um projeto, quando você está projetando ali, você permite que o vento, né, aí você vai direcionar essa janela preferencialmente para a direção do vento. Quando você abrir as janelas, né, você vai permitir que exista uma troca, né, uma troca de ar, uma renovação de ar no seu ambiente. E como você faz isso? Se você deixar uma janela só numa lateral da parede e abrir ela, como o Matheus falou, o ar ocupa um espaço. A gente não vê, mas ele ocupa um espaço. Né? Então, se eu abro só uma janela, aqui o vento vindo, eu abro só uma janela nessa parede aqui, o ar vai entrar, ele não tem onde entrar, porque ele está cheio de ar. Então não tem sentido, não tem como. Então é uma caixa cheia de ar, né? Então não tem como. Abrir essa janela. Para que a ventilação cruzada funcione, para que eu tenha um espaço ventilado e por aí vai, eu preciso numa parede paralela, né, ou de uma certa maneira que direcione, né, que permita que o vento entre por aqui, passe pelo meu ambiente e atravesse a outra janela. Né? E aí sim eu proporciono essa ventilação cruzada, eu proporciono essa renovação e essa troca de ar no ambiente, que é muito importante, que ela traz todo tipo de conforto, né? É um conforto térmico, né? É o conforto em relação à qualidade desse ar, né? Então, é um conforto saudável, não sei se existe isso, acabei de inventar, eu acho, mas tudo bem. Mas está relacionado à saúde, né? Então, essa renovação de ar, ela é fundamental. Tanto é que quando a gente vai para o sistema artificial, né, de condicionamento de ar artificial, de ar-condicionado, né, a gente tem que ter um sistema que faça essa troca de ar. Então, ela é extremamente importante para a questão da saúde e para a questão de conforto térmico também. Então, quando a gente fala de ventilação cruzada, né, a gente tem que entender que os principais motivos, né, é para que a gente tenha uma renovação do ar e para que a gente proporcione aí uma melhor condição térmica, considerando o nosso clima Brasil, né? A gente vive no clima tropical, que a gente chega a altas temperaturas em muitos momentos do ano, né? Então é importante entender que ele tem essas duas funções, né? E que ventilação cruzada não é única e exclusivamente abrir uma janela aqui, fazer uma janelinha do outro lado simples, sabe? Que não tem essa circulação. Você tem que pensar na lógica, né, que você proporcione essa troca e essa renovação de ar. Uma dica, tá? Anotem aí, ó. Quem está com caneta aí, eu não sei como é que vocês estão aqui, mas anotem. Quando você faz as janelas, né? Quando você está pensando nesse sistema de ventilação cruzada, e as janelas por onde você está imaginando, onde você está direcionando a troca de ar, ela fica num ponto mais alto. Então, vamos pensar que o ar está entrando por baixo, né? E a outra saída que você vai proporcionar, a troca, né? Essa troca, a saída do ar está mais alta. Você facilita a troca para que o ar quente fique em cima, né? Para que o ar quente saia com maior facilidade. Né? Se eu tenho duas janelas mais baixas, eu deixo aqui em cima um espaço até chegar na minha laje, por exemplo, esse é um lugar que vai ter um acúmulo de ar quente.
né? Quando você faz essa ventilação cruzada proporcionando essa troca para que o ar quente saia por cima, né? Você também traz benefícios aí para uma arquitetura mais bioclimática, né? Mais direcionada a essa questão de conforto térmico, né? Aqui foi só uma pincelada sobre essa questão de ventilação cruzada, que faz muito sentido. Ela é uma economia para a construção. E você não precisa de usar condicionamento de ar, né, ar-condicionado, equipamentos, né, e também é uma solução simples, né, então você traz simplicidade para a solução, né, e gera um grande valor na sua arquitetura, né, então é um ponto muito bom. É tão grande que eu lembrei de mais um negócio, não vou falar não, mas vai estar lá nas dicas, pessoal, mais um documentário que eu lembrei agora, vai estar nas dicas também, vou só lembrar o nome que é especificamente, mas fala sobre isso. Então tem algumas edificações em que tem um engenheiro ambiental que vai junto também para poder auxiliar, inclusive, nessa parte bioclimática, em alguns locais muito... Era um prédio que eu lembrei agora, lá daquela região mais árida mesmo, região muito quente, e que, assim, tem um estudo climático muito intenso lá, sabe? E eu vou lembrar o nome desse documentário e não me ver exatamente qual que é, mas se eu lembrar, vai estar lá também no post de quinta-feira. Então, pessoal, acompanha o post aí, fica ligado nas redes, vai ser um post que a gente vai postar nas duas redes, então você pode estar seguindo aqui, ó, segue a página, plataforma de projeto, segue também a Mazi, canal do YouTube da Arquitetura da Gentileza. Se você quiser assistir no YouTube, botar lá, fica mais... eu não gosto de assistir aqui no Instagram, vai lá no YouTube, que às vezes é mais prático, pode projetar na tela da sua TV, porque o Instagram não deixa de projetar na tela da TV. Então, assim, aí fica a seu critério, o que você preferir, pessoal. Obrigado a todos, obrigado pela participação. A gente já está até passando o horário aqui, Thiago, passou bastante já, amigo. Tudo certo, amigo. É muito conteúdo, é muita vontade de entregar um pouquinho do que a gente sabe. Então, mais uma dica, viu, Matheus, para você acrescentar aí na postagem aí, né? Até pode colocar que eu vou postar nas minhas redes também aí, eu vou compartilhar ela aqui nas minhas redes também. Que é pesquisar, quem gosta, né? Quem quer entender um pouco mais de ventilação cruzada, dessa arquitetura bioclimática, pesquisem sobre o arquiteto João Filgueiras Lima, um brasileiro que fez todos os hospitais da rede Sara Kubitschek, e ele explica em croquis, no desenho aplicado, essa lógica que eu falei do efeito chaminé, tá? Que é esse ar entrando e o ar quente saindo por cima. Vale muito, muito, muito a pena pesquisar o João Figueiras Lima, né? Carinhosamente chamado de Lelé, que é um arquiteto aqui do Brasil, um brasileiro, que vale muito a pena estudar toda essa arquitetura dele. Então, fica aí mais uma dica aí para acrescentar 4 dicas hoje, hein, Matheus? Gostei disso. Eu vou parar, porque eu tinha mais uma que você me falou disso aí, lembrei de mais uma, não vou falar não. Deixa essa como surpresa, bota lá, pessoal, segue a gente aí, vai lá, acompanha aí, vai estar nas redes sociais aí nos próximos dias. Vai ter as dicas, mais uma surpresa, tá? Dica surpresa lá nas nossas redes. Matheus, muito obrigado, pessoal, muito obrigado. Hoje foi legal. É muito bom quando vocês interagem com a gente, que a gente consegue trazer ainda mais coisas, vão vindo insights, experiências, a gente vai lembrando e trazendo aqui para vocês. Então, muito obrigado pela presença. Matheus, é sempre um prazer estar com você aqui, compartilhando esse momento que, para mim, é especial aí da semana, né? Então, obrigado aí pela parceria de sempre. Pessoal, até semana que vem. Nos vemos aí nas redes. Um abraço, pessoal. Abraço, Malu, abraço, Lógico Felipe, pessoal, todo mundo. Até semana que vem. Abraço. Tchau, tchau.